salve, evolua, salve, salve, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para a parte 2 da nossa aula sobre o Entre Guerras, beleza? O tema dos nossos estudos agora é o panorama histórico do surgimento dos chamados regimes totalitários, né? Como eu falei na outra aula para vocês, o Entre Guerras ele vai ser marcado por vários fatos históricos que vão ali determinando ali, né, formando um contexto que vai terminar ocasionando a Segunda Guerra Mundial. Então, primeiro a aula a gente viu os aspectos, né, que geraram a chamada crise de 1929, ou seja, a quebra de Wall Street, da Bolsa de Valores. Nós vimos os motivos que levaram àquela crise e também as consequências para os Estados Unidos, também para o Brasil, beleza? Mas nós vamos ver agora, fazer um estudo sobre o panorama histórico no contexto do surgimento dos regimes totalitários, tá certo, galera? Que vai ser determinante ali e que a gente vai ver o protagonismo do nazifascismo ali durante a Segunda Guerra Mundial. Pois bem, vamos ver então o contexto histórico, né? Como é que estava a Europa nesse entre guerras? A gente viu que havia miséria devido a como a Europa sai da Segunda Guerra Mundial, com a economia arrasada, tá certo? Um ressentimento também provocado pelo desfecho da Primeira Guerra Mundial, principalmente nos tratados, nos acordos que são firmados pós-Primeira Guerra. Agravamento da crise na Europa devido também à Grande Depressão. A gente vai saber que a crise de 29 vai gerar também um impacto negativo ali na economia da Europa, tá certo? Porque os Estados Unidos não vai parar com ali o incentivo na construção de alguns países, né? E também vai começar a cobrar as dívidas que foram adquiridas pela Europa durante ali a Primeira Guerra Mundial. A gente vai ver que o sistema capitalista vai ser culpabilizado pela crise e pelo aumento da miséria na Europa. Esse discurso vai ser ali fundamental, vai ser utilizado por essa nova ideologia que estava surgindo, a ideologia totalitarista do nazifascismo. Beleza, pessoal? Então, a gente vai ver que diante desse discurso, né, de culpar os Estados Unidos por essa grave crise econômica mundial, a gente vai ver muitos grupos, um movimento a favor do comunismo avançando ali dentro da Europa e também do mundo, tá bom, pessoal? Aqui tem uma imagem que mostra pra gente o grau da crise econômica que os Estados Unidos, que a Europa estava vivendo, né, nesse contexto entre guerra, em que a gente vai ver aí crianças se alimentando de cenouras congeladas ali, mostrando até a escassez de alimento que a Europa estava vivendo. Nessa imagem aqui mostra a decadência dos soldados que lutaram durante a Primeira Guerra Mundial, pedindo esmolas nas ruas para sobreviver, porque o país não tinha dinheiro, não estava tendo condições para poder manter os soldos desses salários em dias. A gente vê um soldado aí mutilado, sem perspectiva de vida. Tudo isso, pessoal, vai ser pano de fundo ali para o surgimento de um discurso mais totalitário, mais autoritário e do ódio, principalmente. Tá certo? A classe média e a burguesia, então, né, da Europa, preocupados com aquele avanço comunista. A gente sabe que o comunismo vai ameaça os interesses da burguesia, né, ameaça os interesses ali capitalista, principalmente no que diz respeito à bandeira que os comunistas defendem, que é o fim da propriedade privada, o fim de uma sociedade de classes. Então, eles vão propor políticas autoritárias. Então, esse discurso autoritário, de um governo autoritário, centralizador, de um governo forte, vai ter palco ali, vai ter público para aceitar. Principalmente quando a gente pensa a classe média burguesa que se sentia ameaçada com o avanço ali dos ideários comunistas, tá certo? Então, eles vão ver essas novas ideias totalitárias como uma forma de defender o capitalismo e os chamados valores nacionais,
Nesse contexto, a gente vai ver surgir os governos totalitários, né? Em que o lema deles era o quê? Caça aos comunistas, defendiam o nacionalismo exacerbado e principalmente ali a centralização política em um líder e a construção de uma imagem desse líder, tá? Vamos então às características do totalitarismo. Primeira delas, o Estado regula tudo, ou seja, o Estado centralizador tem domínio, intervém na política, na economia, na cultura, na vida pessoal, em todos os meios de se produzir conhecimento, cultura de uma sociedade. Outra característica por esses regimes totalitários que vão surgir ali no Entre Guerras, na década de 30, por eles serem antidemocráticos. Então, a antidemocracia é uma das características desses regimes totalitários. Né? A maioria nem sempre sabe escolher o que é melhor para todos, eles defendiam. Portanto, nesse contexto atual, eles defendiam, então, a limitação até o fim da democracia, tá? O 3, a gente vai ver que é o quê? Eles eram antiliberais, né? Eles defendem que o Estado deve interferir, sim, na economia, porque os interesses coletivos são mais importantes que os individuais da burguesia. Aqui há uma grande contradição, galera. Porque, por exemplo, quando a gente percebe o fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler defendendo os interesses da burguesia. Mas, por esses regimes totalitários ter uma maior intervenção na economia, são caracterizados também como antiliberais, tá? Rígido controle das mentes, dos corpos e das emoções, ou seja, a censura, né? O uso da publicidade, da educação da cultura e da educação na formação de um pensamento homogênico, de um pensamento aquele que estivesse de acordo com a vontade do líder totalitário, né? A gente vai ver que olha só uma das frases aqui defendidas por Benito Mussolini, né? Benito Mussolini ama muitas crianças. Os meninos da Itália amam muito Dulce. Dulce era como se referiam ao líder, ao guia ali do fascismo dentro da Itália, tá certo? Então era preciso mostrar essa imagem, né, do líder acolhedor, do líder que estava ali pelo Estado, né? Então tudo pelo Estado, todos pelo Estado e nada fora desse Estado, entendeu? Era necessário criar uma cultura homogênica, os chamados soldados mirins. Então a gente vai ver que dentro da própria Itália vai ter uma reforma educacional de forma que venha formar ali uma sociedade militarizada e todos eles tendo uma única imagem sobre o Estado e sobre o líder. O líder estava ali a favor do povo. A gente vê nessas duas imagens essa característica forte da formação ideológica das crianças, quando em várias publicações feitas pelo governo fascista havia um repúdio, né, a tudo aquilo que não era nacional. Por exemplo, aqui na parte esquerda, a gente vê duas crianças soando o nariz no que parece ser uma flâmula vermelha, representando ali o comunismo, né? Do outro lado, aqui na imagem à direita, a gente vê crianças disputando a imagem do Dulce, do líder, tá certo? Aí, aqui a gente vê, pessoal, a educação militarizada, que era defendida por esses regimes totalitários como forma de manter a ordem e a disciplina, beleza? Então, a gente vai ver que o controle da educação, da cultura e da mídia era um dos pilares dessas ideologias totalitárias ali do Entre Guerras. A quinta característica é a punição para os que pensam e agem diferentes. Então, quem não se enquadrasse nesse novo regime, nessa nova forma de produção cultural, era indesejado dentro daquela sociedade, portanto, precisaria ser eliminada. O sexto ponto é todos os poderes do Estado numa só pessoa,
ou seja, no líder, né? No caso da Itália, vai ser Mussolini, Benito Mussolini com o fascismo, e na Alemanha a gente vai ver também ali todo o poder a Hitler, né? Dando origem ali, Hitler vai dar origem ao chamado o Terceiro Reich, né? Muito bem, pessoal, mas o fascismo e o nazismo, eles não ficaram apenas nos limites da Alemanha e da Itália. A gente vai ver que essas ideias, essas ideologias totalitaristas vão se espalhar não só pela Europa, como a gente vai ver o exemplo de Salazar, né? Dentro de Portugal, Franco na Espanha, no Brasil essas ideias vai chegar no governo ali de Vargas, no chamado governo constitucional com a IBI, né, que é com os integralistas, beleza? Sétima característica é culto ao chefe do Estado, e aqui a gente vai ver os 3 modelos de regimes totalitários que vigoraram nesse período, da esquerda para a direita. Aqui a gente tem a suástica, né, o símbolo do nazismo, do regime totalitário nazista dentro da Alemanha e das suas regiões de influência. No meio, né, a gente tem o fácil, que é o feixe de lenha, que é o símbolo do fascismo italiano. E ao final a gente vê o martelo e a foice, o símbolo também do regime totalitarista stalinista ali dentro da União Soviética. Tá certo, pessoal? Aí eu trouxe para vocês aqui embaixo algumas características que diferenciam esses regimes totalitários, né? O fascismo, eu tenho como características aqui, eles são ultranacionalistas, né? Antiliberal, antidemocrático, anticomunistas, militaristas e expansionista. Já o nazismo a gente tem ultranacionalista também, antiliberais também, antidemocráticos também, anticomunistas, militaristas, expansionistas, né? Com pan-germanismo, aquela ideologia do chamado espaço vital defendido por Hitler no livro, né, que ele escreve quando ele ficou preso, chamado Minha Luta, e o racismo com antissemitismo. Observe que que o racismo é uma característica aqui apenas do nazismo, diferenciando então do fascismo. E o stalinismo a gente tem como características são anticapitalistas, antidemocráticos, antifascistas, antinazistas, são comunistas, defende a luta das classes e a internacionalização da revolução, né, socialista. Uma observação que a gente tem que ter é que o stalinismo é totalitário, contudo não é fascista, pois ele é ultranacionalista, né? E também vai se dizer igualitário. Eles vão defender que essa ditadura seria provisória até ter ali uma economia planificada, uma sociedade mais em que conseguiu socializar ali as suas riquezas, tá certo? Muito bem, galera. Essa é a nossa aula sobre o surgimento dos ideais, das ideologias totalitaristas que vão marcar o entreguerras e que vai ser determinante ali para o início, para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Beleza? Um beijo, fica com Deus, até a próxima aula, onde a gente vai ali explorar mais esses conhecimentos. Até mais!